A religião, em sua essência, é um dos pilares fundamentais da civilização humana. Ela proporciona sentido, comunidade e um código moral que pode orientar a vida das pessoas. No entanto, quando a religião é distorcida para servir a propósitos extremistas ou é manipulada por líderes de seitas, ela pode ter efeitos profundamente negativos tanto na sociedade quanto no indivíduo. Seitas religiosas são grupos que se desviam de crenças e práticas religiosas estabelecidas, frequentemente centrados em um líder carismático que exerce controle significativo sobre seus seguidores. Estes grupos muitas vezes prometem revelações espirituais exclusivas ou salvação única, atraindo indivíduos que buscam respostas ou pertencimento. No entanto, essa promessa de esclarecimento espiritual pode vir acompanhada de manipulação psicológica, controle abusivo e isolamento do mundo exterior. Para os indivíduos, ingressar em uma seita pode significar a perda de autonomia e identidade. As seitas muitas vezes utilizam táticas de lavagem cerebral, onde a doutrinação contínua e o ambiente fechado minam a capacidade crítica dos membros. Isso pode levar a um estado de dependência psicológica, onde os seguidores sentem que não podem sobreviver fora do grupo. As consequências incluem danos emocionais, financeiros e, em casos extremos, a perda da vida. A reintegração na sociedade após deixar uma seita pode ser desafiadora, exigindo suporte psicológico significativo. O extremismo religioso é uma manifestação mais ampla e frequentemente mais violenta da manipulação religiosa. Ele ocorre quando indivíduos ou grupos interpretam textos religiosos de maneira literal e exclusivista, justificando ações violentas e intolerantes contra aqueles que são percebidos como inimigos da fé. Este extremismo pode ser impulsionado por fatores socioeconômicos, políticos e culturais, além de uma sensação de alienação ou injustiça. O impacto do extremismo religioso na sociedade é devastador. Ele alimenta o ciclo de violência, medo e desconfiança, desestabilizando comunidades e nações inteiras. Conflitos sectários, terrorismo e perseguição religiosa são algumas das manifestações mais graves do extremismo religioso. Estes conflitos não apenas causam perda de vidas e destruição material, mas também corroem o tecido social, promovendo divisões profundas entre diferentes grupos religiosos e étnicos. Um desafio adicional no contexto atual é o uso de plataformas de comunicação para promover ideologias extremistas. Redes sociais e aplicativos de mensagens como o Telegram são frequentemente usados para recrutar, radicalizar e coordenar atividades extremistas. Isso coloca os governos e as empresas de tecnologia diante de um dilema complexo: como equilibrar a privacidade dos usuários com a necessidade de segurança pública. Mas voltando ao foco do vídeo, as seitas religiosas têm fascinado e aterrorizado o mundo ao longo da história. Essas organizações, frequentemente envoltas em mistério, operam à margem da sociedade, muitas vezes com crenças e práticas extremas que levam a comportamentos perigosos e até mesmo trágicos. Existem muitas seitas religiosas ao redor do mundo, cada uma com suas características e dinâmicas específicas. Algumas das mais conhecidas incluem Aum Shinrikyo, que significa Verdade Suprema. Foi fundada no Japão em 1984 por Shoko Asahara, que começou sua jornada espiritual como um praticante de medicina tradicional chinesa e yoga, antes de se voltar para a fundação de seu próprio movimento religioso. Inicialmente, o grupo atraiu seguidores prometendo habilidades espirituais especiais e iluminação, combinando elementos do budismo, hinduísmo e outras religiões. As crenças de Aum Shinrikyo eram uma mistura eclética de ensinamentos religiosos orientais e profecias apocalípticas. Algumas das principais doutrinas incluem Apocalipse. Asahara pregava que um apocalipse nuclear era iminente, e somente os seguidores de Aum seriam salvos. Ele acreditava que estava destinado a liderar seus seguidores em um novo mundo pós-apocalíptico. Reencarnação e karma.
Influenciado pelo budismo, a seita enfatizava a purificação do karma através de práticas espirituais e obediência ao líder. Supremacia espiritual. Asahara se via como uma figura messiânica, alegando ser Cristo e Buda reencarnado, com poderes divinos para salvar a humanidade. Durante os anos 1980 e 1990, Aum Shinrikyo atraiu milhares de seguidores, muitos dos quais eram jovens altamente educados, incluindo cientistas, médicos e engenheiros. A seita estabeleceu várias instalações no Japão e no exterior, onde realizava rituais, treinamentos e, eventualmente, atividades criminosas. A busca de Asahara pelo poder absoluto levou a seita a cometer atos cada vez mais violentos. Entre 1989 e 1995, Aum Shinrikyo esteve envolvida em uma série de crimes, incluindo assassinatos, sequestros e a produção de armas químicas e biológicas. O evento mais infame ocorreu em 20 de março de 1995, quando membros da seita realizaram um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio. O ataque matou 13 pessoas e feriu mais de 1.000, causando pânico e indignação mundial. Esta ação foi o culminar de anos de preparação e experimentação com agentes químicos e biológicos, refletindo a perigosa combinação de fanatismo religioso e capacidade tecnológica. Heaven's Gate foi uma seita religiosa fundada nos Estados Unidos em 1974 por Marshall Applewhite e Bonnie Nettles. Applewhite, também conhecido como Du, e Nettles, conhecida como T, acreditavam que eram os dois mencionados no livro do Apocalipse da Bíblia. A seita passou por várias fases e mudanças ao longo dos anos, mas manteve consistentemente a crença em uma iminente transição espiritual para um nível acima do humano. As doutrinas de Heaven's Gate eram uma combinação de cristianismo, espiritualismo e ficção científica. As crenças principais incluíam salvação extraterrestre. Os membros acreditavam que uma nave espacial os levaria a um nível superior de existência, onde viveriam eternamente em corpos perfeitos. Essa nave estaria seguindo o cometa Hale-Bopp, que passou perto da Terra em 1997. Renúncia da individualidade. Os seguidores de Heaven's Gate eram encorajados a abandonar suas identidades pessoais e a submeter-se completamente à liderança de Do e Ti. Eles adotaram nomes semelhantes e viviam em uma comunidade fechada e altamente controlada. Desprezo pelo mundo material. A seita pregava a renúncia de todos os apegos terrenos, incluindo família, amigos e posses materiais, em preparação para a transição para o reino dos céus. Durante os anos 1970 e 1980, Heaven's Gate atraiu alguns seguidores que se uniram à comunidade nômade, liderada por Do e Ti. Eles viviam em acampamentos ou casas alugadas, onde se dedicavam a estudar os ensinamentos da seita e a preparar-se para a evolução espiritual. O grupo mantinha um estilo de vida austero, com regras rígidas sobre comportamento e atividades diárias. Para os membros, fazer parte de Heaven's Gate significava a renúncia completa da vida convencional. A seita exercia um controle significativo sobre seus seguidores, que viviam isolados do mundo exterior e sob estritas regras de comportamento. Essa renúncia incluía, em alguns casos, a castração voluntária, como um meio de eliminar desejos terrenos e preparar-se para a evolução espiritual. O suicídio coletivo de 1997, o evento mais trágico associado a Heaven's Gate, ocorreu em março de 1997. Convencidos de que o cometa Hale-Bopp era o sinal de que a nave espacial estava chegando para levá-los, 39 membros da seita, incluindo Applewhite, cometeram suicídio em um rancho alugado em Rancho Santa Fé, Califórnia. Eles consumiram uma mistura letal de fenobarbital e vodka e colocaram sacos plásticos sobre suas cabeças para acelerar a morte. Todos usavam uniformes idênticos e tinham arminhas de $5 e passaportes, simbolizando sua viagem para o reino dos céus. O suicídio coletivo de Heaven's Gate teve um impacto profundo na sociedade, destacando os perigos das seitas e do extremismo religioso. Algumas das consequências incluem: atenção da mídia. O evento atraiu intensa cobertura da mídia, trazendo à luz os métodos de controle mental
e a doutrinação usada por seitas para manipular seus seguidores. O suicídio coletivo de Heaven's Gate aumentou a conscientização sobre o potencial de outras seitas para encorajar ações extremas entre seus membros, levando a uma maior vigilância e intervenção em situações de risco. People's Temple, ou Templo do Povo, foi fundado em 1955 em Indianápolis, Indiana, por Jim Jones. Originalmente, o grupo começou como uma organização cristã progressista que defendia a igualdade racial, a justiça social e a ajuda aos necessitados. Jones, um pregador carismático, atraiu muitos seguidores com sua mensagem de integração racial e sua visão de uma comunidade idealista e utópica. As crenças do People's Temple eram uma mistura de cristianismo, socialismo e idealismo utópico. As principais doutrinas incluíam igualdade racial e social. O Templo do Povo promovia a integração racial e a justiça social em uma época em que a segregação racial ainda era prevalente nos Estados Unidos. Socialismo. Jones pregava uma forma de socialismo cristão, onde todos os membros compartilhavam recursos e viviam em uma comunidade igualitária. Lealdade ao líder. Jim Jones era visto como um líder messiânico, e a lealdade a ele era essencial. Os membros eram encorajados a vê-lo como uma figura quase divina, capaz de guiar a comunidade para a salvação e a justiça. Nos anos 1960 e 1970, o People's Temple cresceu significativamente, atraindo milhares de seguidores de diversas origens. Em busca de um ambiente onde pudessem implementar suas ideias utópicas sem interferência externa, Jones decidiu mudar a sede do grupo para a Guiana, na América do Sul, onde fundaram uma comunidade agrícola chamada Jonestown em 1974. Jonestown foi projetada para ser uma utopia socialista, onde todos trabalhavam juntos e compartilhavam igualmente os recursos. No entanto, a realidade era bem diferente. A comunidade vivia sob estritas regras e sob o controle autoritário de Jones. A comunicação com o mundo exterior era limitada, e os membros eram constantemente vigiados e punidos se mostrassem qualquer sinal de dissidência. As condições de vida eram duras, com trabalho extenuante e alimentação insuficiente. Com o passar do tempo, surgiram rumores de abusos físicos, emocionais e sexuais em Jonestown. Ex-membros e famílias de membros começaram a expressar preocupações sobre o tratamento dos residentes e o comportamento cada vez mais errático de Jones. Em resposta, o congressista dos Estados Unidos, Leo Ryan, decidiu visitar Jonestown em novembro de 1978 para investigar as alegações de abusos. A visita de Leo Ryan culminou em tragédia. Após algumas pessoas expressarem desejo de deixar Jonestown com Ryan, Jones ordenou um ataque ao grupo. Ryan e outras 4 pessoas foram assassinados enquanto tentavam partir. Pouco depois, Jones orquestrou um suicídio em massa, convencendo ou forçando os seguidores a ingerirem uma mistura de cianeto e Flavor-Aid, um tipo de bebida em pó similar ao Kool-Aid. No total, 918 pessoas morreram, incluindo muitas crianças, no maior suicídio em massa da história moderna. Igreja da Cientologia. Foi fundada em 1953 por L. Ron Hubbard, um escritor de ficção científica, após a publicação de seu livro Dianética, a ciência moderna da saúde mental, em 1950. A Dianética apresentou a ideia de que os problemas mentais e emocionais poderiam ser resolvidos através de um processo chamado auditoria, que visava limpar a mente de traumas passados. A cientologia surgiu como uma extensão dessas ideias, evoluindo para uma religião que promete alcançar um estado de claridade espiritual e liberdade através de práticas específicas. As crenças da cientologia são complexas e muitas vezes mantidas em segredo até que os membros atinjam certos níveis de progresso espiritual. Alguns dos principais conceitos incluem Tetã. A crença central na cientologia é que cada pessoa é um Tetã, uma entidade espiritual imortal que tem vivido múltiplas vidas. O objetivo é libertar o Tetã dos traumas e influências negativas acumulados ao longo dessas vidas. Auditoria. Um processo terapêutico onde um membro, usando um dispositivo chamado Emeter,
Responde a perguntas feitas por um auditor para identificar e resolver traumas passados. Acredita-se que isso limpa a mente reativa e traz clareza espiritual. Clear e Operating Theta. OT. Os cientologistas trabalham para alcançar o estado de Clear, onde a mente reativa foi completamente purificada. Após atingir Clear, os membros podem progredir para níveis superiores de Operating Theta, onde adquirem habilidades espirituais avançadas. Desde sua fundação, a Igreja da Cientologia cresceu rapidamente, estabelecendo igrejas e centros em várias partes do mundo. A igreja atraiu seguidores famosos, incluindo celebridades de Hollywood, que ajudaram a promover a religião. A organização é conhecida por seu marketing agressivo e programas de recrutamento. A Cientologia tem sido objeto de muitas controvérsias e críticas ao longo dos anos. Alguns dos principais pontos de controvérsia incluem abuso e exploração. Ex-membros e críticos alegam que a igreja está envolvida em práticas abusivas, incluindo exploração financeira, trabalho forçado e separação de famílias. Há também acusações de abuso físico e emocional. Segredo e controle. A Igreja da Cientologia é conhecida por seu segredo rigoroso e controle sobre seus membros. Os críticos argumentam que a igreja usa táticas de controle mental e coerção para manter os membros alinhados e evitar deserções. Litígios e intimidação. A igreja tem uma história de litígios agressivos contra críticos, ex-membros e jornalistas que tentam expor suas práticas. A Cientologia também é acusada de usar táticas de intimidação para silenciar a dissidência. A Cientologia tem tido um impacto significativo em várias áreas, incluindo a cultura popular, a lei e a sociedade em geral. A associação da Cientologia com celebridades de alto perfil trouxe visibilidade à religião, mas também aumentou o escrutínio público sobre suas práticas. As batalhas legais da igreja e suas tentativas de influenciar políticas públicas levantaram questões sobre a separação entre religião e Estado, bem como sobre a proteção dos direitos humanos dentro de organizações religiosas. A Cientologia tem sido central em debates sobre liberdade religiosa e até que ponto as crenças e práticas de um grupo religioso devem ser protegidas ou reguladas pelo Estado. Children of God. Atualmente conhecidos como The Family International, foram fundados em 1968 por David Berg, que mais tarde se autodenominou Moisés David, ou apenas Mo. O grupo começou como um movimento cristão radical que pregava um estilo de vida comunitário, baseado em interpretações bíblicas extremas e profecias apocalípticas. Inicialmente, o grupo atraiu muitos jovens idealistas que buscavam uma forma alternativa de cristianismo, enfatizando o amor livre e a comunidade compartilhada. As crenças dos Children of God evoluíram ao longo do tempo sob a liderança de David Berg. Algumas das principais doutrinas incluíam Flirty Fishing, uma prática controversa onde as mulheres do grupo, conhecidas como Jesus Babies, usavam sua sexualidade como forma de evangelismo, especialmente para angariar fundos através de relações sexuais. Revolução dos End Times. Acreditavam que o fim dos tempos estava próximo e que eles eram um remanescente fiel escolhido para sobreviver e ajudar os outros durante o apocalipse. Abordagem anti-institucional. Críticos das estruturas tradicionais da igreja e da sociedade, os Children of God rejeitavam normas convencionais de moralidade e hierarquia, favorecendo uma abordagem mais comunitária e igualitária. Durante as décadas de 1970 e 1980, os Children of God cresceram rapidamente, estabelecendo comunidades em todo o mundo. No entanto, o grupo também atraiu atenção por práticas controversas e alegações de abuso, especialmente após a divulgação de documentos internos que incentivavam o uso de crianças em práticas sexuais e a adoção de uma postura antigovernamental. Nos anos 1990 e 2000, em resposta às críticas e às investigações governamentais, o grupo passou por várias reformas. Mudou seu nome para The Family International e tentou se distanciar de práticas controversas associadas à era dos Children of God. A organização focou em missões humanitárias, educação e esforços de reconciliação com ex-membros.
Os Children of God e, posteriormente, The Family International tiveram um impacto significativo em várias áreas. Escândalos e críticas. As práticas controversas e as alegações de abuso dentro do grupo levaram a investigações governamentais e debates públicos sobre liberdade religiosa versus proteção infantil. A transição para The Family International refletiu uma tentativa de se distanciar de sua história controversa e se reintegrar na sociedade como uma organização religiosa mais convencional. O grupo continua a existir como uma comunidade religiosa global, embora sua influência e tamanho tenham diminuído desde o auge nos anos 1970 e 1980. A história dos Children of God, The Family International, continua a gerar discussões sobre os limites da liberdade religiosa e os direitos dos membros em organizações religiosas alternativas. As seitas religiosas e os grupos extremistas religiosos compartilham certas características e podem apresentar sobreposições em suas práticas e crenças, embora nem todas as seitas sejam consideradas extremistas. Interpretação radical das escrituras. Tanto seitas quanto grupos extremistas frequentemente adotam interpretações extremas e não convencionais das escrituras religiosas. Isso pode incluir a crença em profecias apocalípticas, a rejeição de normas sociais dominantes ou a interpretação literal de mandamentos religiosos. Tanto seitas quanto grupos extremistas frequentemente são liderados por figuras carismáticas que exercem autoridade absoluta sobre seus seguidores. Esses líderes podem reivindicar revelações especiais, status divino ou uma missão exclusiva. Muitas seitas e grupos extremistas promovem o isolamento de seus membros do mundo exterior, criando comunidades fechadas, onde suas doutrinas podem ser ensinadas e mantidas sem interferência externa. Isso pode levar a um fortalecimento do controle sobre os membros e uma diminuição das influências externas. Tanto seitas quanto grupos extremistas frequentemente desafiam normas sociais e legais estabelecidas, o que pode resultar em tensões com a sociedade em geral e com autoridades governamentais. Isso pode incluir práticas que são ilegais ou vistas como moralmente questionáveis, como poligamia, abuso infantil ou práticas de recrutamento agressivas. Uso de violência e extremismo. Enquanto nem todas as seitas religiosas são violentas ou extremistas, algumas têm se envolvido em atos de violência, terrorismo ou incitação ao ódio como uma forma de promover suas crenças ou resistir a supostas ameaças externas. Grupos extremistas religiosos frequentemente justificam a violência como uma forma de defender ou promover sua visão religiosa. É importante notar que nem toda seita é extremista, e nem todo grupo extremista é uma seita religiosa. No entanto, há uma interseção significativa entre esses fenômenos, muitas vezes baseada na interpretação intensa e exclusiva de doutrinas religiosas. Embora a religião continue a desempenhar um papel significativo na vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo, a questão de sua necessidade na sociedade moderna é cada vez mais debatida. Enquanto alguns veem a religião como essencial para a coesão social, moralidade e consolo espiritual, outros questionam se suas instituições e doutrinas perpetuam divisões e valores obsoletos. A reflexão sobre a necessidade da religião deve considerar tanto seus benefícios quanto seus desafios, buscando um equilíbrio que respeite a diversidade de crenças e promova uma convivência pacífica e inclusiva em sociedades pluralistas. Independentemente das visões individuais, é essencial garantir que todos os indivíduos tenham o direito à liberdade de crença.